dia da nossa semana de prevenção e conscientização ao uso de drogas, aqui realizada pelo projeto Mãe que Acolhe de Curitiba. Sou a Jaqueline, psicóloga, gestora terapêutica do projeto. Estou aqui com vocês nessa semana. É uma grande alegria estar em mais um dia, vocês acompanhando esse grande e inovador trabalho que estamos fazendo, com tantas informações, com tantos aprendizados. Hoje estou com uma pessoa muito especial para todos nós, para o nosso projeto Mãe que Acolhe, também para a cidade de Curitiba. Com uma imensa alegria, gostaria que o padre José Nelson se apresentasse para poder iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. Então, sou o padre José Nelson, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim das Palmeiras, aqui em Juquitiba. Tem um território bem abrangente aqui na região, já que nossa cidade é Juquitiba, é uma cidade muito grande territorialmente, uma cidade populosa, mas que tem uma vasta extensão territorial, o que para nós traz uma gama de trabalho muito grande. Sou formado em teologia e filosofia, especializado em doutrina social e espiritualidade. Fui convidado para estar aqui hoje, então, para estar falando um pouquinho sobre a espiritualidade, a humanidade na dependência química. E como trabalhar esse tema da espiritualidade, focado sem nos colocarmos diretamente no âmbito de uma religião, e sim trabalhar a questão da pessoa humana em si. Tem mais algum? Já posso ir tocando, nesse sentido assim. Então, sem mais delongas, como diz o ditado, eu não sou muito de ficar lendo o currículo de apresentação. Para mim, dizendo o nome de onde eu sou, já é o suficiente. Eu tento evitar essa questão do se apresentar pelo currículo e a gente olhar muito aquilo que a pessoa tem no papel. Muitas vezes a gente coloca isso e aí a gente rotula a pessoa aquele currículo. E a pessoa não é isso. A pessoa é um ser humano. E como olhar o ser humano nesse aspecto da dependência química? Quando nós falamos em espiritualidade, humanidade e dependência química, nós temos que entender uma primeira pergunta: como associar isso a um tratamento terapêutico? E aí a Mãe que Acolhe entra nessa semana antidrogas, ainda mais que amanhã é um dia internacional na luta, no combate contra as drogas. Então, uma semana realmente que iniciou e termina com uma grande alegria nesse sentido, e eu agradeço à Prefeitura Municipal de Juquitiba e essa Câmara na qual estamos hoje, pela abertura para que possamos então colocar um pouco mais para as pessoas, para os nossos munícipes de um modo especial, a respeito do tratamento, a respeito da acolhida e desses significados em nossa vida. Eu vou tirar o microfone daqui, porque o padre meio sabe como é que é coisa de padre, né? Eu estou sentado, mas daqui a pouco eu já me levanto e assim por diante. Dependência química, espiritualidade. O que isso me faz perguntar? Um primeiro ponto. São João Bosco foi um grande educador, não olhem apenas para o ponto, claro, para um cristão católico, eu olho como um santo da igreja, mas para as pessoas, de um modo geral, olhar como um grande educador. E ele dizia, principalmente o seu trabalho se deu com a juventude, conseguir-se-á mais com um olhar de bondade, com uma palavra animadora que encha o coração de confiança, do que com muitas repreensões que só trazem inquietações e matam a espontaneidade. O que isso quer dizer para nós dentro dessa semana? Quantas vezes nós nos colocamos a olhar uma pessoa por aquilo que ela tem, por aquilo que ela pode oferecer, muitas vezes no âmbito de um bem material,
mas a gente não consegue olhar aquilo que ela pode oferecer humanamente. Um exemplo, a bondade, a caridade, um sorriso, que muitas vezes é caro para algumas pessoas, mas é tão fácil para outros, quando a gente consegue se compreender humano de verdade. Olhando para algumas realidades de nossa sociedade, de um modo especial a questão do preconceito, por exemplo, nós rotulamos muitas coisas. Entre elas, eu posso dizer uma coisa quando se fala de humanidade. Enquanto nós estivermos ainda olhando a cor de uma pele, uma condição social ou uma formação intelectual para definir um ser humano, nós continuaremos desumanos. A Organização Mundial de Saúde define espiritualidade como um conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material que pressupõe que há mais no viver do que se pode ser percebido e compreendido, remetendo o indivíduo a questões como o significado e o sentido da vida, não necessariamente a partir de uma crença ou uma prática religiosa. Quando se fala de espiritualidade, claro, para quem tem uma religião definida, a espiritualidade está voltada dentro da religião de vida. Mas a espiritualidade não é somente uma crença religiosa, ela vai muito mais além. É um estado de vida, ela pode ser definida também como um modo de viver e assim por diante. Quando então nós olhamos a espiritualidade dentro da dependência química, nós podemos olhar para essas três setas: a ciência, a espiritualidade em si e a saúde. Ambas entram dentro desse conjunto para o tratamento terapêutico. É o que nós chamamos de plano espiritual ou plano de vida, quando a pessoa não tem uma religião definida. O centro terapêutico Mãe que Acolhe é uma casa para tratamento da dependência química que tem uma espiritualidade definida. É uma casa de confissão católica. O que não quer dizer que ela só atende pessoas que são católicas. Por exemplo, vai fazer a ficha para a admissão, a entrada na unidade. Você é católico? Não, então não pode ser tratado aqui. Não, não é isso. Se tratam pessoas humanas que sofrem da dependência química, independente da crença que a pessoa tenha. Eu não acredito em religião nenhuma, mas eu quero ser tratado e quero ir para uma católica. Eu tenho que me tornar católico? Não. Nenhuma unidade terapêutica, nenhuma igreja, na verdade, deveria obrigar ninguém a isso. É uma vontade pessoal. É a questão do entrar e descobrir, na verdade, qual o sentido da minha vida. Quando se fala, então, na espiritualidade pela crença, nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, como o principal instrumento para então entrarmos dentro dessa espiritualidade. Meditar, ler, rezar, orar a palavra de Deus e, por meio dela, encontrarmos o sentido para a nossa vida. O que será que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? E tantas outras questões que entram dentro desse nosso sentido da vida. Aqui está um símbolo de várias religiões, para mostrar que não existe uma única, e assim por diante, que todas elas têm uma espiritualidade, que nos leva então a uma relação com Deus, uma relação com a criação, olhando o universo como um todo, e a relação com os outros, ou seja, as pessoas que vivem nesse universo, nesse mundo que eu vivo. Quando eu olho a relação com Deus, aí eu falo de uma religião não somente cristã, porque eu posso olhar, por exemplo, para o judaísmo e assim por diante, ou o muçulmano, o islã e tantas outras que têm essa relação com Deus, mas não vai entrar dentro da relação cristã. Quando eu falo da relação com a criação, eu falo do universo como um ser e toda a natureza, e não somente a natureza humana. Isso entra nessa relação com os outros,
E esse meu modo de relacionar está também ligado à espiritualidade. Quando uma espiritualidade é bem definida, a pessoa consegue compreender o ser humano no seu todo, e não apenas em um aspecto único, que todos nós deveríamos colocar em prática no dia a dia, né? E não somente por conta de uma espiritualidade definida. Quando eu olho para o tratamento terapêutico e a espiritualidade como um instrumento, essa frase ela é muito cara, faz um sentido muito grande dentro da próxima frase que vem ali, que é do Papa Francisco. Então, quando eu olho isso para o Mike Agora, eu entendo a acolhida, escutar com os olhos. Sempre que possível, dê um sorriso a um estranho na rua. Pode ser o único gesto de amor que ele verá no dia. E quantas vezes em nossa caminhada ao longo da nossa vida, um bom dia de alguém foi suficiente para evitar um suicídio? Aí você fala, nossa, mas um simples bom dia, eu te amo na rua. Às vezes a gente passa, a gente fica até chateado, com as pessoas que param para entregar papelzinho, às vezes está trabalhando, e ali a gente responde com muita educação, com muita presteza, aqueles que estão entregando o papelzinho do dentista, da lojinha que está fazendo uma promoção. Aí você fala, mas para que eu vou pegar para juntar lixo no carro? Não, você também vai tirar o lixo da rua, na relação com a criação. Então, cuidar um pouco mais do seu planeta, e assim por diante, mas ser educado com aquele prestador de serviço, ser educado com aquela pessoa que você está acolhendo. Então, o escutar com os olhos, porque muitas vezes não são necessárias palavras. São Francisco de Assis, certa vez, quando as pessoas membros da comunidade queriam evangelizar e se preocupavam em pregar a palavra no mundo. E de tanto eles encherem a paciência, vamos dizer assim, falando de uma forma mais simples, um dia Francisco levou-os à rua. Vamos evangelizar hoje. E a preocupação é, nossa, então vamos pegar a Bíblia, e falar da palavra de Deus para todo mundo. E saíram pelas ruas e não falaram uma palavra. Andaram, voltaram para casa e nem abriram. E ficaram revoltados com Francisco. Mas não era hoje que a gente ia pregar a palavra, que não sei o que, E aí ele disse, mas nós pregamos. Mas em que momento? Nós não abrimos um versículo, não lemos uma passagem, um salmo para ninguém. Ele falou, lembra daquele irmão que estava com frio? E você tirou o seu manto e colocou sobre ele? Lembra daquela senhora com os filhos que passou perto da nossa carroça e você pegou o pão para dividir porque eles estavam com fome? Ali estava a pregação da palavra. Então, na verdade, é a vida que nós temos que pregar. Não adianta eu fazer um discurso bonito aqui, ou na igreja, ou aonde eu sou convidado, e quando olho para o meu modo de viver, sou um arrogante, eu sou uma pessoa que menospreza o outro pela condição social, pela etnia racial, por uma enfermidade ou uma dependência química. Como entra de novo a questão da rotulagem, os rótulos que nós colocamos nas pessoas. Então, quando se fala de centro terapêutico Mãe que Acolhe, essa palavra entra. Eu falo do Mãe que Acolhe porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado, como diz o ditado. Mas de qualquer unidade terapêutica, de qualquer, na verdade, centro terapêutico que trabalha com essa esperança de recuperar aquele que está aí mergulhado sem um sentido da vida, sem uma perspectiva para sair dessa dependência, seja de uma droga lícita ou de uma droga ilícita. Droga, o próprio nome já diz. Então não é porque é lícita que a gente vai dizer, essa é boa, como por exemplo o álcool, e tantos males causa em nossa sociedade. Desde que cheguei à paróquia Santa Rita, no Jardim, nenhuma festa da igreja, agora não estamos realizando nenhuma por conta da pandemia, mas eu não permito venda e nem consumo de bebida alcoólica.
Aí você fala, mas a bebida, eu lembro quando eu cheguei aqui, algumas pessoas ainda diziam, mas a bebida ajuda, né, a vender as coisas, o pessoal vem para tomar uma cervejinha, comer um pastel, jogar um bingo, né? Então dá para ganhar dinheiro. Eu falei que eu não vim ganhar dinheiro, eu vim rezar. Eu falei, então enquanto eu for padre aqui em Juquitiba, ou aonde a igreja me enviar, bebida alcoólica não entra na igreja. Padre, você é contra a bebida? Não. Se você me convidar na sua casa para jantar, almoçar, eu aceito, né? Pode ficar tranquilo se alguém quiser me convidar. Mas assim, aí você abre aquele vinho e a gente vai jantar tranquilamente. Mas eu não vou sair trancando as pernas da sua casa porque eu tenho um testemunho, né, a pregar. E outra coisa, eu estou na sua casa. Eu não estou na porta de um bar, na rua e muito menos vendendo bebida na igreja. Então é uma coisa que a gente tem que olhar para a coerência com aquilo que a gente fala. Vamos ver esse vídeo. Esse vídeo é de uma campanha, né, e ele tem como título Olhar o Outro. Então, quando a gente fala de humanidade, né, eu gosto muito de utilizar esse recurso, né, acho que chama um pouco a atenção. Como podemos ver, o vídeo ele inicia com uma pessoa totalmente indiferente àquilo que acontece à sua volta, que acontece no mundo. Ele passa pela criança que solta o balão, pega, não segura a porta do elevador como um gesto, né, de caridade, de educação para com o outro que também tem as suas pressas, as suas necessidades, o carrinho na rua e tantas outras situações. Até o momento que aquela senhora, sem que ele permitisse, o segura na mão para ajudá-la a atravessar a rua. E aí ele enxerga a vida a partir de um outro aspecto quando quase é atropelado, por conta de ajudar uma pessoa. E a partir daí ele começa a ajudar a si mesmo, cuidando melhor dos filhos, fazendo uma doação de sangue, é um gesto para salvar outra vida, e de repente até a sua mesmo, né, dependendo da situação que nos encontremos ao longo da caminhada. E aí as coisas começam a modificar, olhar o outro, enxergar o outro como um ser humano, para que eu possa me reconhecer também um ser humano. Quando eu olho o outro e a dor, aquilo que o outro está passando de dificuldade, ela não me incomoda, ela não interfere
no sentido de me fazer questionar o meu próprio modo de viver, eu deixei de ser um ser humano. A dor do outro não pode ser indiferente à minha dor. Apesar de muitas vezes, na nossa caminhada, entendermos que a dor do outro é sempre inferior à minha. Um lugar onde a gente pode observar muito esse aspecto da humanidade nessa indiferença é a porta de um hospital ou um pronto-socorro em sua recepção. Quando nós então nos deparamos com aquela unha encravada, mas que é mais importante do que o meu irmão que ali está tendo um infarto, porque ele pegou a senha depois de mim, então ele tem que ser atendido depois. E a gente não consegue analisar, respeitar e compreender aquelas cores que tem ali pré-definidas para dizer urgência, emergência, risco leve, risco moderado, risco alto, risco baixo, sem risco. Não, porque a minha dor, ela é superior à do outro, não importa o que seja. Ah, mas é que o meu cabelo está caindo, né? E o outro está infartando ou sofreu um acidente. Ele pegou a senha depois, ele tem que ser atendido depois. Esse é muitas vezes o nosso modo de olhar a humanidade. Um dicionário diz que humanidade é a natureza humana, reunião das características que são particulares da natureza humana. Benevolência, maneira bondosa de se tratar alguém, tratava todos com humanidade. O dicionário é bonito no seu discurso, né, no seu modo de interpretar ou de dar significado à palavra. Mas quando a gente parte para a prática, muitas vezes é o exemplo que eu dei do hospital, ou de um pronto-socorro e assim por diante. E nós não temos essa empatia de olhar o sofrimento do outro e compreendê-lo. Quando ainda eu olho para esse aspecto humano, essa charge aqui ela nos traz muito, né, sobre isso. Porque tem duas pessoas conversando e uma diz: até parece que não sou humano para vir alguém me humanizar. Não é para humanizar as pessoas, mas as relações. Então, quando nós falamos de espiritualidade, humanidade na dependência química, não é para que todas as pessoas, a partir de agora, né, digamos assim, mude, né, o seu jeito de ser humano. Não, na verdade ninguém precisaria mudar. Todo mundo precisaria entender que é. Porque se eu tentar mudar alguém, eu quero moldar para o meu jeito. E eu não tenho que mudar a pessoa para ela viver como eu quero. Eu tenho que fazer a pessoa entender o que ela é. E se ela é um ser humano, então como que ela deve viver? Como um ser humano. Então o outro é igualzinho a ela, ele também é um ser humano. Dentro das suas limitações, das suas condições, da sua cultura, sua crença, mas ele não deixou de ser um ser humano. Quando eu olho humanidade e eu falo da ação, nós colocamos essa palavra humanização. E aí quando eu falo de humanização, a gente lembra de valorizar o sujeito. Mas como é que eu posso valorizar uma pessoa que é dependente química? Porque eu já tenho um pré-conceito estabelecido, seja pela sociedade ou por mim mesmo, com relação àquela pessoa. De novo eu volto à palavra rótulos. E quando a gente fala de rótulos, é uma coisa complicada. Aí vem esse outro aspecto, criar novas oportunidades profissionais. Como? É um noivo. Como é que pode trabalhar? Porque o rótulo entra de novo. E mesmo depois que a pessoa sai de uma unidade terapêutica, que ela conseguiu, né, se livrar do vício da droga, pode ser que ela tenha uma recaída e volte? Pode acontecer. Mas muitas vezes a recaída é provocada pela sociedade. E aí eu não estou dizendo que é, eu disse que pode. Né? Entra um talvez, um quem sabe, mas muitas vezes isso acontece. Eu lembro de um assistido, certa vez nosso, no centro terapêutico, e ele tinha dependência química do álcool. E ficou lá um tempo de tratamento, e aí chegou na sua alta, foi para casa, e chegando em casa fizeram uma festa para comemorar a sua saída. Regada a bebida alcoólica. Qual foi o resultado? Ele foi internado no centro terapêutico de novo.
Aí você fala, o seu terapeuta não tratou direito. Pode ser que nós erramos no aspecto da família, de fazê-los compreender que o fato dele ter passado por um tratamento não quer dizer que ele não pode voltar a ser um dependente químico. Aliás, uma vez dependente químico, o risco é muito maior do que aquele que não é, aquele que vai iniciar ou que pode iniciar uma dependência e assim por diante. Então eu tenho que entender isso, mas eu tenho que tentar tirar o rótulo. É sempre um ex-alcoólatra, é sempre um ex-drogado, é um ex-criminoso, não sei o que lá, e a gente vai colocando os rótulos nas pessoas. As pessoas não são rótulos, são seres humanos, que podem ter errado, mas que merecem uma oportunidade. Aliás, quando nós erramos, costumamos pedir perdão ou desculpas, né? Os outros não podem. É algo da gente pensar. Olhar o ser humano integralmente. Não é olhar o ser humano apenas por uma parte, por aquilo que ele pode me dar. É olhar o ser humano por completo. É olhar o ser humano no todo. Não naquilo que ele pode me oferecer. Então, se aquilo pode me causar uma certa, vamos dizer assim, renda, vantagem, aí eu ajudo. Aí eu me coloco à disposição. Aí isso não vai trazer nada, não vai trazer marketing, não vai trazer nenhuma renda para mim. Ajuda para mim. Muitas vezes as pessoas perguntam assim. Então, o meu modo de me colocar a oferecer algo vai depender daquilo que eu vou receber de retorno. Uma vez, um homem chamado Jesus de Nazaré, vocês podem encontrar esse trecho na Bíblia, ele disse que há mais alegria, na verdade, em a gente dar do que em receber. Isso foi interpretado por São Francisco de Assis, isso no século XIII, fundador das ordens mendicantes, que trouxe em um outro aspecto: servir, servir e servir. Não importa a quem. Não importa a quem eu estou oferecendo. Não importa quem está recebendo de mim. Eu procuro dar o meu melhor. É isso que a gente tem que oferecer. Isso entra naquele sorriso que a gente pode oferecer ao outro. Um sorriso não é caro, mas ele pode ser caro para quem recebe, porque pode ser a única coisa que ele vai receber. Me lembro uma vez na Cracolândia, em uma missão, lá no centro de São Paulo, e quando passava, era noite, estava garolando, e visitávamos ali as pessoas na rua, e lembro de duas meninas que me acompanhavam, que estavam fazendo a missão pela primeira vez na rua. Eram uma de Guaratinguetá, se não me engano, uma de Taubaté. Estavam fazendo missão de rua pela primeira vez. Eu já estava um pouquinho carejado, já naquela época, no sentido de missão, mas eu lembro quando fomos para a rua, o primeiro lugar que a gente parava era um senhor, logo na entrada ali na Cracolândia, na Praça Júlio Prestes, e o senhor disse: padre, Deus não está aqui essa noite. E eu disse: eu sei, mas por que você está dizendo isso, que Deus não está? E ele disse: porque aqui é o inferno. E eu falei: mas no inferno, Jesus também foi para resgatar aqueles que estavam lá. E aí eu lembro que eu peguei o cobertor dele que estava jogado no chão, ele estava bêbado, e ele disse: está sujo, padre. Eu falei: não tem problema. E a gente abraçou, enrolou ele no cobertor, e eu disse: hoje tem um pratinho de sopa quente, um cobertor que não está molhado, e tem uma cama para dormir. Você aceita? Naquele dia ele foi para o abrigo. E naquela mesma noite ali, uma menina também me pediu uma oração. E eu fui rezar e ela disse: você pode rezar pelo meu bebê? Eu pensei que tinha uma criança próxima, né? E eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nenhuma criança ali, só estava ela naquela tendinha. E ela foi e puxou a blusa, aí eu percebi que ela estava grávida. E eu disse: mas minha mão está tão gelada. Ela perguntou se eu podia tocar. E eu falei assim: minha mão está gelada nessa garoa fria, mês de julho, se não me falha a memória. E quando eu toquei a mão, ela deu uma retraída assim, porque realmente a mão estava gelada. E eu disse a mesma coisa: hoje tem uma sopa quente, um abrigo e um cobertor seco. E ela disse: hoje não, pode ser que amanhã eu aceite. E ali
eu terminei o que tinha que fazer, abracei da mesma forma, acolhi da mesma forma e amei da mesma forma. Porque qual o grande mal na nossa vida? É nós queremos obrigarmos o outro a fazer aquilo que ele não quer. Então, dê um sorriso que custa caro, muitas vezes, para quem recebe. Mas eu posso garantir que não vai ter um preço, que possam pagar a oportunidade de fazer o bem. Forma agentes transformadores. A humanização, ela transforma a pessoa, que vai atender. Eu costumo dar muito palestras em empresas, assim, sobre essa questão da humanização, às vezes para profissionais de saúde, em hospitais, porque também fui profissional de saúde na área da enfermagem durante muitos anos, antes de ser padre. E quando eu falo desse aspecto, do humanizar, o atender o outro, o olhar o outro como se fosse eu. Como eu gostaria de ser acolhido se eu fosse um dependente químico? Desse jeito. Então, eu que não sou, vou atender dessa forma. Com carinho, com presteza, com atenção, com humanidade. É assim que a gente deveria acolher o outro. Integra serviços profissionais e usuários. A humanização, ela não é só o centro terapêutico. Toda a rede de serviços que a envolve tem que estar humanizada. Senão, vai falhar aquele tratamento, vai falhar aquele serviço e assim por diante. Espiritualidade, humanidade e dependência química. Humanização, o melhor tratamento. Olhar o outro como ele é. O que causa a dependência química? Aí você fala assim, mas o problema é a droga. Tem que dizer para o povo não usar droga. Tem que falar para o povo que a droga é ruim. Todo mundo já sabe, gente. Eu não conheço ninguém que não sabe que droga é ruim. Eu não conheço nenhuma pessoa que sabe. Às vezes quando me chamam nas escolas, que o pessoal vem, quando vem falar de droga. Já vai aquele cara falar que droga não presta, que droga... não fala nada disso. A gente entra numa outra pergunta. Por que usar? Que a droga é ruim, a gente sabe. Ela pode ser boa num aspecto, Às vezes eu brinco com os jovens, ou lá no centro terapêutico mesmo, quando estou dando palestra lá, eu falo assim, porque você olha, nossa, vamos fumar uma cannabisinha, brisa, que beleza, vamos dar uma aspirada, opa, entrou na brisa, mas o problema não está aquela primeira brisa, o problema está a consequência das brisas seguintes, quando eu não consigo mais parar de querer viver brisado. E aí, para viver aquela brisa, para sustentar aquela alegria ou fuga da minha realidade, eu não vou medir esforços e não vou olhar para a consequência, Aquilo que eu posso causar, seja na minha família ou na família de uma outra pessoa. Às vezes, até mesmo um crime para poder sustentar o vício e tantas outras coisas que a gente pode colocar. Então, quando se fala de espiritualidade, da questão do tratamento e a humanidade na dependência química, a gente entra naquela palavra que ainda é o melhor caminho hoje dentro de um tratamento, que é o quê? A prevenção. E aí, quando a gente fala de prevenção no uso das drogas lícitas e ilícitas, porque eu sempre bato nessa questão, e repito essa frase, lícita e ilícita, porque muitas vezes as pessoas esquecem, por exemplo, do medicamento. Então, da farmácia vender o remédio descontroladamente e assim por diante, as pessoas poderem usar remédios que causam dependência também. Ou o próprio vício do álcool, que muitas vezes começa com o tempero de uma salada. Aí você fala, temperar a salada pode dar alcoolismo? Depende, quando o cara começa a beber o vinagre, é perigoso. Não se esqueça do vinagre de álcool e assim por diante. Então, eu costumo brincar às vezes com os meninos, a partir de uma dependência de álcool, quando você volta para casa, você nem tempera a salada mais com limão. Aí você fala, limão não tem álcool, mas me lembra da caipirinha.
Então, a associação. Nossa, pai, não pode nem, quem é dependente de químico não pode nem temperar uma saladinha com limão. Não estou dizendo que não pode. Só estou falando que a gente tem que aprender, né, a tirar e desassociar algumas coisas. Então, a prevenção ainda é o melhor caminho. Afinal de contas, essa droga que é lícita, ela não teria nenhum problema se no rótulo dela tivesse escrito, né? Aliás, outra coisa, mas está escrito o quê? Proibido para menores de 18 anos. Ué, se é proibido, né, então alguma coisa deve interferir, né? Não está escrito beba à vontade, está escrito beba com moderação. Então não é só olhar aquilo que é ilícito, é olhar o lícito também, que é tal ou qual e às vezes mais prejudicial dentro de algumas dependências. Como eu dizia, eu não sou muito daquele negócio de ficar dizendo, né, que a droga não serve, não presta, essa coisa, porque já sabemos. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a palavra droga é definida como um organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações na configuração desse sistema. Ou seja, vai provocar um mal, seja a curto, a médio ou a longo prazo, ela vai causar alguma situação, né, que não vai ser favorável para a minha vida. Então não é aquela questão de eu dizer, não pode utilizar. O que o utilizar pode levar ou trazer como consequência para a minha vida e para a vida daqueles que estão à minha volta. Ainda nesse aspecto, de novo, nós podemos entender. O problema, ele é de todos, não é só do dependente. Ah, eu não tenho nada a ver. Na minha família não tem isso. Então, se na minha família não tem usuário de droga, o resto vai morrer tudo. Bom, não é assim. Que ser humano que eu sou, que a dor do outro não me provoca sentimento algum. Ela não me provoca, nem que seja uma comoção. Né? Sei lá, eu ficar triste por ver um jovem perder a vida por uma coisa tão banal. Perder a oportunidade, né, vamos dizer assim, de chegar aos meus 43 anos. Quando eu vou, por exemplo, em um cemitério para realizar o ritual de exéquias de uma criança de 11 anos que morreu de overdose. E aí aquilo não me causa dor alguma. Aquilo não me causa comoção nenhuma. Aquilo não me traz, dentro do aspecto do ser humano, nenhuma reação. Tem alguma coisa estranha. Né? E aí não é o estranho com o outro, é alguma coisa estranha comigo mesmo. Né? Principalmente a questão da empatia. Então, juntos, nós podemos muito mais. É mais fácil lidar com um problema, com uma dor, com uma situação, quando eu partilho ela, quando eu divido aquela minha dor com alguém, e então eu compreendo que eu não sofro sozinho. A dor dividida é amenizada, o que não quer dizer que ela é resolvida. Porque muitas vezes, é só voltar então que vai resolver os meus problemas? Não, tem muito mais. Aquilo é um primeiro passo, né, que é eu reconhecer o problema que eu tenho, que é uma grande dificuldade, muitas vezes, não somente na questão da dependência química, mas em vários aspectos da nossa vida, que é reconhecer os nossos erros. Nós somos muito bons em apontar os defeitos do outro, não é assim? Faz uma entrevista e um psicólogo te pergunta lá no RH, né, me cite 5 qualidades. Nossa Senhora, como dá trabalho achar as qualidades, né? A gente às vezes diz assim, é difícil, né? Agora você falar assim, 5 defeitos de alguém, vai faltar espaço e tempo, né? O que a gente tem de publicação dos defeitos dos outros, não está na história, mas não consegue citar 5 qualidades. Agora, se for para falar de si, muitas vezes a gente até encontra. Qualidade tem muita, defeito a gente não tem. Quem tem defeito é o outro, quem tem problema é o outro, quem usa droga é o filho do vizinho, não mesmo. Apenas para uma ilustração, né? Claro, a gente fala assim, né, drogas, e aqui estamos citadas algumas. O melhor caminho é a prevenção. De novo, a gente entra na prevenção é o melhor remédio. A gente está vendo isso dentro desse 2020 e 2021,
por exemplo, apesar de ter começado em dezembro de 2019, vamos dizer assim, mas a pandemia. A prevenção ainda é o melhor remédio. E aí, sem entrar em caráter de quem é culpado ou desculpado, vamos dizer assim, porque senão a gente volta para os rótulos da vida. Não é quem podia mais, quem podia menos. É o que todos podem fazer. E tem gente que acha que essa pandemia é uma brincadeira. Como tem gente que acha que a dependência química não é nada. Afinal de contas, eu paro quando eu quero. É assim, normalmente, com o dependente age ou pensa. Imagina, que é isso? Um copinho de pinga? Eu paro quando eu quero. O problema é que ele nunca vai parar, né? E aí vem a consequência para aqueles que estão à volta. E assim por diante. Os rótulos. Essa imagem mostra muito essa questão. Nós temos uma criança, né, que está aqui em um cantinho de uma parede, uma pessoa que está aparentemente aqui, né, com um aparelho eletrônico e outras pessoas em volta fazendo outras coisas, e ninguém consegue olhar o aspecto, o que essa criança está passando, o que essa criança está sofrendo, porque ela está ali isolada, sozinha. O meu celular é mais importante. Viver nas redes sociais é mais importante. Eu não estou dizendo que não é para viver. Eu não estou dizendo que a gente não tem que utilizar. Eu também uso. Tem Instagram, tem WhatsApp, para não ter nada, como diz a história. Até para não passar vergonha. Um dia eu fui numa missão no estado do Pará, né, na Alta Amazônia, já divisa ali com o Maranhão, e eu lembro de uma jovenzinha de 13 anos que chegou e perguntou para mim assim: "Você tem WhatsApp?" Eu pensei que ela estava falando em inglês, eu respondi em inglês para ela. E aí ela não entendeu nada do que eu falei. Falei em português o que ela tinha me perguntado. Ela falou: "Não, WhatsApp, no celular." Aí isso foi em 2012, né? Entre 2012 e 2013, eu passei 40 dias na região ali da Alta Amazônia, no estado do Pará. E aí eu falei: tá. Aí eu peguei meu celular e procurei o negócio lá. Eu falei: acho que não tem não. Aí peguei o celular para ela, olhou: "Desatualizado, tio." Aí você fala assim. Aí eu olhei para a região onde eu estava, em 2012 e 2013. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, né? A maioria do povo da cidade desempregado. E eu era desatualizado. Por quê? Porque eu não tinha WhatsApp. Ela tinha WhatsApp no celular dela? Tinha. Ela usava o celular? Não, porque não tinha sinal lá no sítio que ela morava. Era só quando o avô ia na cidade receber a aposentadoria, que aí ela podia, né, entrar nas redes sociais e assim por diante. E para que ela usava o celular no dia a dia lá? Um joguinho daqueles que não usavam internet. E de despertador, que é muito bom para ajudar a contar também. Hoje eu usei para me acordar para vir para cá. Rótulos. A gente rotula as pessoas pela condição social. Como eu dizia, na questão da dependência química, é sempre o ex-nóia. Ele não anda com fulano, é um noiado. Né? Mas não importa se ele passou por um tratamento, se hoje ele não é mais um dependente químico, né? Se ele é uma pessoa em processo de recuperação, o rótulo vai sempre dizer: é o ex-alcoólatra, é o ex-drogado, é o ex-presidiário. E aí a gente não dá a oportunidade da pessoa tirar esse ex da vida. E ela se tornar novamente uma pessoa humana, com todos os direitos de uma pessoa humana, com todos os deveres de uma pessoa humana, vivendo numa sociedade humana, e que a gente não consegue compreender ao longo da nossa caminhada de vida. E a pessoa é sempre aquele rótulo. Ela vai procurar um emprego, é o ex-presidiário. Ela sai com um amigo, é o ex-drogado. Está numa festa, tem cuidado com o copo, que é um ex-alcoólatra. E a gente não consegue acolher a pessoa em si. Ela é sempre um rótulo. Às vezes, de tanto ser rótulo, a pessoa não consegue, né, se desprender daquilo. A pessoa não consegue encontrar um sentido real da vida. E ela acaba descobrindo o sentido
naquilo que dizem que ela é, o que na verdade não é uma verdade sobre nós, porque eu não sou aquilo que os outros dizem, eu sou eu. E o modo como eu viver é quem vai dizer quem eu sou. Mas às vezes as pessoas se tornam os rótulos. Então, já que dizem que eu sou só isso, acho que é a única coisa que eu sei fazer. Vou voltar a beber. Vou voltar a usar droga. Vou voltar a praticar um crime. Padre, isso resolveria todos os problemas da humanidade se ela deixasse então de usar os rótulos? Eu não estou dizendo que sim, não. Eu só estou dizendo que isso prejudica muito. Por quê? Porque a gente tem que olhar para a pessoa. Não importa o que ela foi. Eu tenho que olhar para o que ela é. O que leva uma pessoa a se tornar um dependente químico? Muitos aspectos. A gente poderia citar N situações e ainda teriam outras N situações que poderiam ser apresentadas. Mas, entre um estudo terapêutico, o mais comum entra na fuga da realidade. A pessoa quer fugir daquela situação que ela está vivendo. Vamos olhar, por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso sexual. É uma das grandes causas, por exemplo, também do uso de drogas ilícitas. Fugir da realidade do sofrimento. Hoje é muito comum a gente ver jovens que se mutilam, que se provocam cortes, sofrimentos físicos para tentar aliviar aquela dor psíquica, emocional, aquela dor interna causada por um outro sofrimento, seja ele físico, psicológico e assim por diante. Então, fugir muito da realidade. Ser aceito em determinado grupo. Como eu disse, não é só isso, mas são situações que levam muito à questão da dependência química. Naquele grupo, se eu não entrar, eu não vou conseguir, então, me adaptar, eu não vou conseguir conviver, eu não vou conseguir viver, eu não vou fazer parte. E para ser aceito naquele grupo, eu tenho que fazer o que o grupo faz, e assim por diante. Isso é para o famoso, ir com os outros. E aquele ditado, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Na verdade, não. Eu posso andar com qualquer pessoa, quando principalmente eu sei quem de fato eu sou. Isso me faz lembrar uma vez, porque às vezes a gente olha, e quando eu falava no início do preconceito, seja na questão racial, seja numa opção sexual de uma pessoa, que muitas vezes é só o que nós rotulamos também na vida, isso não me define. O que vai me definir? O amor que eu reconheço que eu posso dar, porque também recebo de Deus. E eu falo isso por conta da espiritualidade que eu vivo, diferente. Uma pessoa que não tem esse aspecto, ela vai encontrar essa resposta de uma outra forma. Mas eu não posso deixar de buscar e de dar essa resposta. Um outro aspecto é a autoestima em baixo. Pessoas que têm uma baixa autoestima. Tudo dá errado na vida, nada vai para frente, tudo e vai, isso para baixo, para baixo, para baixo. Às vezes precisa de um ânimo, aí vai buscar esse ânimo, às vezes em uma droga, seja lícita ou ilícita. Um outro ponto é a questão da busca do prazer. Porque a sociedade diz que prazer é isso, que prazer é aquilo. O que é prazer? Prazer, por exemplo, para mim, é atender uma pessoa e ela sair, que chegou chorando, e ela sair sorrindo. Prazer é muitas vezes entrar numa situação que a gente olha como sem perspectiva, como um funeral. E durante essa pandemia, eu fiz muitos. E entre eles, aqueles que, por conta da pandemia, não podemos fazer velórios longos, com muitas pessoas e assim por diante. E você olhar para o ser humano, que naquela situação não deixou de ser humano, olhar para aqueles que estão em volta, que estão sofrendo, e você se colocar como um sofredor ali também. Entender a dor do outro.
e aí provocar, naquele momento que a gente não encontra sentido ou esperança, uma felicidade. Aí você fala, padre, mas como uma pessoa pode encontrar uma felicidade em um velório? Olha, eu já fiz até a viúva dar risada. O defunto ainda não. Eu espero também que não aconteça, senão vai sair todo mundo correndo, né? Vai dizer, ou então vamos chamar de milagreiro, e eu não sou. Quem faz milagre é Deus. Mas para dizer o que? Você fala, olhar para aquela situação e dizer, eu não estou ali para fazer as pessoas mais tristes do que elas estão. Eu acredito que eu estou no mundo para proporcionar uma alegria. Afinal de contas, eu vim para ser feliz. Então eu acredito que eu tenho que fazer o outro feliz também. Um outro aspecto, não conhecimento. Pode existir pessoas que não conhecem as consequências, né, do uso da droga ilícita? Claro. Eu disse que hoje em dia, quando a gente fala todo mundo sabe, não quer dizer que toda regra tem a sua famosa exceção. Tem pessoas ainda, né, vamos dizer assim, não esclarecidas sobre o assunto? Claro que tem. A gente não precisa ir longe, basta a gente olhar, por exemplo, para a situação educacional. Essa semana eu vi uma entrevista de uma menina de 11 anos, que o repórter falou assim, mas entregou um papel para ela e ela disse, eu não sei ler. 11 anos de idade. Bom, eu não sou professor, né? Então, como diz o ditado, apesar da formação, né, do bacharelado, né, licenciatura plena em filosofia, mas eu não exerço, né, a profissão de educador. Procuro valorizar a cada dia, né, todo dia 15 de outubro, eu procuro celebrar na palavra uma homenagem para os colegas, mas não sou, né, de cara. Mas quem escolhe seu caminho é você, não é a droga. Nós fazemos as nossas escolhas. No mundo existem duas respostas e duas vertentes, que eu posso chamar, ou dois caminhos, que eu posso colocar, na verdade, como 4 vertentes. Uma resposta é sim, e a outra resposta é não. Um caminho é certo e o outro caminho é errado. Não importa dessas 4 vertentes qual foi a minha escolha, eu tenho que assumir as consequências dela. Se eu disse sim, eu assumo a consequência do sim. Se eu disse não, eu assumo a consequência do não. Se eu entrei no caminho certo ou errado, existe uma consequência. Ser humano de verdade é assumir a consequência dos seus atos. Como eu lembrava no início, amanhã, dia 26 de junho, é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Então, essa semana ela veio a calhar, né? Culminando realmente com uma data muito importante no calendário do mundo todo, dessa grande luta, da qual, e aí por estar, né, em uma Câmara Municipal, então eu falo com ainda mais ênfase nessa frase, aonde deveríamos pensar, não somente aqui, mas em todos os outros, né, em todas as outras instâncias, né, também de governo, não é somente no município. Não adianta o município de Juquitiba criar leis, né, orgânicas, né, que são leis municipais, na questão do combate às drogas, na questão do incentivo ao tratamento, e o Estado não fazer a mesma coisa. Não adianta o município, o Estado de São Paulo fazer alguma coisa e os outros estados também não fazerem. E aí, quando eu olho para os outros estados e nós juntamos isso, aí nós temos o governo federal. Então, é uma coisa e dentro dele cada órgão que assim é competente nesse sentido. Porque senão a gente de novo volta na questão dos rótulos. E aí, quando a gente fala desse aspecto, né, do todos, do juntos somos mais e podemos mais, nesse sentido da prevenção, do combate contra as drogas, é a criação e é a vivência de um modo eficaz com a participação de toda a sociedade, não somente também do poder governamental, para que a gente possa então chegar de fato a um grande sonho, que não é utópico, pode ser real, desde que todos possam se unir de fato com o mesmo pensamento, que é essa luta contra as drogas. E aí, a criação de políticas públicas eficazes para isso.
e não políticas partidárias. Senão fica aquele negócio, né? Eu criei o copo de leite para ser doado na minha gestão. Aí trocou a gestão, mudou o partido, nós vamos criar a embalagem do leite. Aí não é a mesma coisa. Não vai leite dentro do copo, não é do mesmo tamanho, tem a mesma quantidade. Não, mas é que aí vai o meu nome, né? Foi eu que criei. Isso é política partidária. Nós precisamos de políticas públicas. Senão a gente vai continuar de novo com o rótulo. Uma vez, eu disse em uma Assembleia Legislativa, numa abertura, em uma casa, né, grande, quando a gente fala da Assembleia, a gente entende que é o lugar dos deputados, e a gente fala, tem muito mais deputado que vereador, vamos dizer assim, né? E aí a gente olha para a circulação, e eu lembrava naquele local. Vamos olhar para os rótulos, né, que era disso que eu falava. Quando a gente fala de política, ninguém quer ouvir. Por quê? Qual o rótulo que vem associado? Falou de política, está falando de corrupção. Pesquisa na internet, política, aparece a palavra corrupção no meio. E a gente não consegue olhar as pessoas que são políticos. E que tem pais de famílias, que tem pessoas sérias, que tem pessoas idôneas, que tem pessoas que realmente trabalham, né, para a sociedade, que não olham apenas o aspecto do local onde se colocam, mas lutam de fato por um mundo melhor. Seja naquele seu cantinho, quando eu falo de um vereador em um município, seja um senador federal. Não importa, ou o primeiro-ministro, e assim por diante, dependendo do modo de governo de um país. Mas a pessoa se coloca como um ser humano, como um trabalhador, como um servidor público, que vai trabalhar de fato pela sociedade, e aí em busca e na luta pelo bem comum. Se a gente compreendesse isso, não somente a luta contra as drogas, mas muitas outras coisas na sociedade seriam melhor. Porque seres humanos que se relacionam compreenderiam que seres humanos têm alegrias e sofrimentos, têm derrotas e têm vitórias, têm erros e têm acertos. E se eu peço perdão pelos meus erros, eu tenho que aprender a perdoar os erros dos outros também. Quando a gente olha para uma imagem assim, ela traz, né, para nós um sentido diferente. Na manhã fria de hoje, quando eu levantei, a primeira coisa que eu pensava quando eu peguei a blusa, será que o sol vai sair, gente? Né? Porque a gente, olha, o sol, né, traz aquela alegria. Para alguns traz tristeza, né? Quando a gente está no deserto, lá na Caatinga, no sertão, né, nordestino, faço muita missão para lá também, né, e às vezes vou nos lugares lá que nem água tem. Um dia eu pedi um copo de água, a mulher trouxe, eu falei, mas não precisava fazer um suco? Que vergonha que eu passei, gente. Eles têm ditado, né? Boca calada não é para mosquito, não é assim? Mas eu fui inventar e dizer, não precisava se preocupar em fazer um suco. Ela disse, mas não é suco não, padela. Eu olhei assim e falei, misericórdia. Né? Eu falei, tudo pelo reino, né? Aí, tem fé? Tem, então toma que não acontece nada, né? Aí eu falei, chegar em São Paulo, a gente vai na posto de saúde de novo, vai admitir que toma um remédio de velho, e assim vai pela fé. Eu só espero que eu não morra de chegar aqui, né, para poder tomar um remédio. E assim por diante. Prevenção ainda é o caminho. Mas essa imagem traz isso que um psiquiatra, né, e pensador chamado Viktor Frankl, né, dizia sobre o sentido da vida. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então você pode tirar qualquer coisa de uma pessoa, mas você não pode tirar dela a esperança. Eu tenho esperança de que a gente pode vivenciar uma sociedade melhor, mas ela depende da resposta, ela depende da atitude de cada um de nós. Ou seja, é preciso o indivíduo não entender individualmente, mas entender coletivamente. Nessa sociedade não vive só eu. Essa sociedade não é somente para mim. Essa sociedade também é do outro. E o outro faz parte de mim. Quando a gente compreender isso, talvez a gente tenha um mundo diferenciado.
Isso nos faz lembrar de uma coisa, né? Sendo um padre católico, né, cristão, isso não tem como não me remeter a um aspecto ou uma interpretação. Grandes vitórias exigem grandes sacrifícios. Sendo um cristão, eu não posso deixar de lembrar do maior sacrifício de amor, né, pelo outro, pelo ser humano, do que o de Jesus Cristo. E quando eu olho para esse sacrifício de Cristo, né, que se deu por amor à humanidade, eu compreendo um pouco melhor o sentido da minha vida. E aí eu olho hoje para o município de Juquitiba, onde estou como um padre, e as situações, né, frente a um município de uma gama de recursos tão poucos, né, que não tem indústrias, que não tem, né, vamos dizer assim, que tem a maior parte da sua população trabalhando ou no serviço público ou em uma outra cidade, né, tendo que sair para buscar o sustento para si e para os seus. E também tem, né, como dor a droga lícita e ilícita em sua cidade, em suas famílias. E quando a gente olha para essa situação, e aí a gente olha para a pandemia, da qual no início eu tinha 25, 30 famílias que buscavam uma cesta básica, por exemplo, lá na Santa Rita. Nessa pandemia está variando entre 100 e 110. Os 110 que vai lá precisam, não, tem uns são mentirosos pra caramba, né? Então, bando sem vergonha de vez em quando, que a gente dá vontade de a gente arrancar, né, como diz a história, o pescoço, como diz a história, mas eu vou tornar criminoso, não posso, né? E assim por diante. Mas dá vontade de você puxar as orelhas, não safadão. Mas aí é violência, também não pode. Né? Então, o que a gente faz? Porque aí as pessoas dizem, padre, não pode dar a cesta para aquele humano, porque é um mentiroso, ele vai trocar o arroz, né, pela bebida no bar. Uma vez vieram me dizer isso, e eu respondi para a pessoa, né, eu sou conhecido aqui em Juquitiba como não tentava na língua, né, então tem esse aspecto. E eu lembro que eu respondi para a pessoa que disse que eu não podia dar aquela cesta para o irmão que é alcoólatra. E eu falei, por quê? Porque ele vai trocar o arroz pela bebida lá no bar. E eu disse, me responda uma coisa. O dono do bar que aceita a troca é melhor que ele? Se você conseguir me dar a resposta, deixa de dar o arroz. Porque aquele que olha para a dor do outro, e ao invés de tentar ajudar a saná-la, ele incentiva a pessoa a se ferir ainda mais, não é diferente daquele que está se ferindo. Então, quando você vê alguém se machucando, tenha empatia. Olhe para o outro que é um ser humano como você e procure entender que a dor dele também é a sua dor. Então, ao invés de você provocar uma ferida ainda maior no seio daquela família, tenta dar a ele a oportunidade de colocar o remédio na ferida certa. Então, quer ser melhor do que o outro? Tire o orgulho da sua vida e coloque mais na caridade. Talvez isso faça ou permita que nós, em sociedade, vivamos de um modo melhor. Afinal de contas, um dia eu entendi que o mundo será melhor e nós seremos mais felizes quando deixarmos o orgulho de lado para transparecer o amor ao próximo, sendo mais humildes e dedicados nas tarefas que vamos realizar. Tenham todos um ótimo dia, muito obrigado e um fraterno abraço. Agora, como vocês estão distantes, vamos me permitir baixar a máscara para tomar uma água assim na terra. Excelente palestra, padre. Eu acho que esse tema veio muito a calhar com tudo que nós já falamos aqui. Então, ele só reforçou todas as questões que nós já trabalhamos essa semana toda. Eu gostaria de convidar os vereadores que estão aqui, quem quiser compor a mesa, fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu vou começar com uma pergunta minha, mas todos vocês que estão presentes podem ficar à vontade para também fazer suas contribuições e perguntar ao nosso querido padre.
Padre, eu gostaria de perguntar, eu fiquei pensando enquanto o senhor falava, sobre essa questão de como humanizar essas relações. E aí, quando o senhor falava da Cracolândia, me vinha a palavra que a sociedade os vê como invisíveis. E aí, não só como invisíveis, me veio a palavra de não humanos, que a gente acaba não enxergando, e aí muitas vezes até me coloco nessa posição, como todos nós, de passar por situações e falar assim, eu sou mais humana que aquele que está na rua, o outro é mais humano, mas aquele que está numa situação de muita vulnerabilidade não é. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que a espiritualidade conseguiria nos ajudar, como a gente fazer esse exercício no nosso dia a dia para ter esse olhar de mais humanidade, de não comparar o outro como um outro invisível, um outro que não tem valor algum. Olha, eu acho que a resposta, digamos assim, mais simples é o se colocar no lugar do outro. O se colocar no lugar do outro talvez seja o aspecto que nos permita reconhecermos de fato que somos um ser humano. Quando você cita, lembra do que eu falei sobre a Cracolândia, e eu dei um exemplo, em outras missões, também lá, eu lembro uma vez de um senhor, que nós começamos a bater papo lá no cantinho da parede, não tinha os dentes, estava todo sujo, e começamos a conversar, e naquela conversa eu perguntei de onde ele era, e ele falou, eu sou pernambucano. Eu falei, também sou, mas sou de Pernambuco. E ele, conversa vai, conversa vem, e ele começou a contar um pouco da sua vida, e como ele chegou na dependência química. Isso, naquela conversa, como naquele dia ele não tinha usado droga, não tinha bebido, estava são, deu para a conversa fluir bem. E ele começou a falar da família, ele perguntou, se eu gostaria de tentar encontrar a sua família? Ele disse, somente uma filha, que eu deixei por conta do vício, eu saí de casa, fui morar nas ruas, para que eles não sofressem aquele mal. E nós conseguimos localizar a família, a filha, aliás, na cidade de Taubaté. E nós levamos, ele tomou banho, fez a barba, trocou de roupa, e aí nós o levamos até lá. Diante daquele local que a filha morava, ele observou ela, olhou, viu que ela tinha uma criança do lado e disse, provavelmente é minha neta. E aí a gente disse, vamos lá, e ele disse, não. Eu os fiz sofrer demais. Vejam como ela está feliz. Olha a alegria daquela criança ao lado. Eu já estou velho, logo, já não existirei mais. Para que provocar uma dor naquela família tão feliz? Eu parei e pensei, mas é injusto. Ele deveria ter uma chance. Mas aí a gente o trouxe de volta. Ele foi para um abrigo e até os últimos dias de sua vida, ele viveu naquele abrigo, ajudando outras pessoas a tentar retornar às suas casas. E aí você pode parar e pensar, mas Padre, por que vocês não insistiram? Ou não levaram de fato, ou chamaram então até a filha, para que ele pudesse vê-la novamente? Existe uma coisa chamada respeito pela decisão do outro. Quando o outro escolhe pular em um penhasco, e eu sei que aquilo vai machucar, eu não posso permitir que o meu irmão faça isso. Ou então eu tento olhar para ele e dizer, vamos fazer junto, para ver se então os dois desistem. Mas se eu sei que o outro está andando no sol, por que eu vou fechar? Por que eu vou apagar aquela luz? Aprenda a respeitar o outro como ele é. Então, quer entender o que de fato é humanizar? Se coloque no lugar do outro. Se a gente conseguir se colocar no lugar do outro, a gente não vai viver a dor do outro, porque ninguém aqui pode viver a dor de ninguém no lugar do outro. Mas a gente pode dizer, se está doendo em você, também está doendo em mim. Talvez esse seja o maior aspecto de reconhecimento, na verdade, do ser humano. Sim, ótimo, Padre.
quem quiser fazer uma pergunta pode ficar à vontade. Enquanto isso eu vou fazendo as minhas. E em relação à pandemia, Padre, eu acredito que nos órgãos, principalmente da igreja, a gente acaba recebendo muitas pessoas que vão buscando ajuda. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao próprio uso de álcool, do tabaco, das outras drogas. Se o senhor percebeu esse aumento muito grande de busca de ajuda, tanto na paróquia como em outros locais que o senhor acaba atendendo. Não, durante a pandemia, realmente houve um aumento muito grande, não somente na questão, né, do abuso e principalmente do álcool, né, eu creio que isso é uma, né, visão, né, não somente midiática que a gente nos apresenta, mas também olhando para o Jardim das Palmeiras, onde está localizada a Igreja Matriz, né, que é onde fica a minha sala de atendimento também, Secretaria Paroquial. É inacreditável como aumentou o número de pessoas bebendo na rua nessa pandemia. Não estou dizendo que não tinha antes, mas a quantidade, eu não vou dizer duplicou. Eu posso dizer que, por exemplo, olhando o Jardim das Palmeiras, o território da Paróquia Santa Rita de Cássia, quadruplicou nesse período da pandemia. Principalmente a questão do uso, né, de uma droga lícita, que é o álcool. E aí, como o senhor falou, o senhor disse que aumentou de 20 famílias lá para 100 famílias. Eles buscam mais ajuda também? Sim, existem, né, muitas pessoas que até por saber, né, que eu ajudo também na Mãe que Acolhe, que procura, né, informações, que procuram ajuda. O problema não é procurar ajuda, é de fato a pessoa querer se ajudar. Muitos procuram ajuda, mas como eu disse, eu não vou pegar ninguém, amarrar e jogar lá dentro do macacão. Às vezes tem pai, tem mãe que chega: padre, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, eu não aguento mais meu filho, mas ele quer. Porque eu não posso amarrar a pessoa, soltar lá dentro da Mãe que Acolhe e dizer: trata. Se a pessoa não quiser, o tratamento não vai dar certo. A primeira pessoa que tem que querer se recuperar sou eu. Não adianta todo mundo querer me recuperar e eu não quero. Precisa ter essa aceitação, esse reconhecimento. É igual pedir perdão. Eu só consigo pedir se eu reconheço meu erro. Senão eu acho que eu estou certo e o errado é o outro. Então quem tem que pedir perdão é ele. E assim por diante. Então houve sim esse aumento da procura, não somente pela ajuda, na questão terapêutica, para se livrar da dependência, mas principalmente por conta disso, esse aumento do número de famílias em situação de miséria ou situação de pobreza extrema, é reflexo também desse aumento da dependência química. Eu acredito que entra muito no que o senhor disse do respeito ao outro. Eu vejo que o outro está lá numa posição na rua, bebendo, muitas vezes pessoas que a gente conhece, porque somos uma cidade pequena, então a gente vai conhecendo, sabendo a história, conhecendo a família, conhecendo os filhos, e aí quando ele não quer, eu tenho que saber respeitar. Eu sei que ele precisa, eu sei que nós, enquanto instituição, enquanto Mãe que Acolhe, sabemos que podemos auxiliar, podemos ajudar, e aí quando ele chega lá também, muitas vezes, por muito mais vontade da família, do seu responsável do que de si próprio, a gente tem que saber respeitar isso, essa também escolha de, não, nesse momento ainda é muito difícil para mim, porque muitas vezes as pessoas acham que só dói quando a pessoa está lá na rua fazendo uso, mas se tratando também dói bastante, às vezes até dói muito mais, né? É uma dor, só que é uma dor de cura, só que até a gente aprender isso, tem um processo, às vezes longo pela frente. Eu acho que isso é muito importante se ressaltar. Mas acho que para a gente finalizar essa minha última pergunta, como que o senhor percebe, o senhor que atende conosco lá também, os acolhidos, tem esse contato mais próximo, como que o senhor entende a importância da espiritualidade para a recuperação deles? Olha, eu vejo como algo essencial, no sentido, principalmente dentro da dependência química, do autoconhecimento. Da pessoa se conhecer, reconhecer, o problema que ela tem
e que não se estancará simplesmente com aquele período de 3 meses, 1 ano, 2 anos, seja dentro de um centro terapêutico. Mas a pessoa encontrar, né, essa resposta dentro de si: eu sou um dependente, eu tenho um problema, né, e que o fato de passar aquele tempo na casa, né, de terapia vai me livrar desse problema, vai me ajudar a compreender que eu tenho uma fraqueza. Essa fraqueza, ela é fortalecida na espiritualidade. Então a espiritualidade nos ajuda também a preencher esse espaço. É o famoso colocar o remédio na ferida certa. Só que para colocar o remédio na ferida, eu preciso descobrir a ferida. E muitas vezes, né, quando nós, né, dentro da espiritualidade, né, conversamos, proporcionamos essa abertura para que o outro possa expor de fato a sua dor, a gente vê o início de uma dependência química que começa às vezes com 8 anos de idade, com o pai que já era um alcoólatra e assim por diante, que ao invés de ele dar o copo de leite para o filho, ele dava um copo de cerveja no bar. E aí a gente não está justificando que a espiritualidade vai fazer com que eu não queira mais um copo de cerveja. Pode ser que eu até queira, mas eu não vou ensinar o meu filho a querer. Tudo tem o seu tempo, né? E como eu dizia no início, eu não sou contra a bebida. Eu sou contra, né, o modo exagerado da gente viver algumas coisas na vida. Então a espiritualidade vivida de uma forma errada, ela também é prejudicial. Não adianta viver bitolado por uma religião. Eu costumo dizer, 24 horas na igreja é culpado. Se uma pessoa vai, não sei por uma necessidade, em 3 missas lá na igreja, não sei se você vai abrir a porta porque o padre não chegou ainda, e assim por diante, eu já digo, tem que fazer em casa não? Nossa, padre, essa pessoa está indo na missa, tá bom, tem marido, tem filho, tem neto, tem pai da tua família, reza 24 horas, é o padre, é o pastor, é a freira, seja quem que for, vai cuidar de casa. Nossa, mas o senhor também não perde a oportunidade. Foi a Maria vai cuidar para mim, né? Então tem coisas que a gente tem que entender. Tudo que a gente faz demais, sobra. Tudo que a gente faz de menos, falta. Aprenda a ter equilíbrio. A espiritualidade, ela nos ajuda a equilibrarmos de uma forma correta, saudável, sem os exageros de aspectos religiosos. Então, eu sou cristão católico, eu não posso obrigar aquele, né, acolhido que é de uma denominação protestante a se tornar católico e estar no centro terapêutico católico. Então nós no Naicacori temos muito isso. O padre vai, mas ele não vai para batizar as pessoas, ele não vai para fazer as pessoas serem católicas, ele vai para mostrar que aqueles que acreditam em Deus, Deus não deixou de atender na figura do padre porque tem uma religião diferente. Mas eu consigo olhar para as pessoas todas como os meus irmãos. Afinal de contas, se eu sou cristão, digo que Deus é meu pai, eu olho como outra pessoa e não o entendo como irmão, então, quem é Deus na minha vida? Olha o sentido. Então, pensar dentro disso. Tudo que você exagerar vai dar errado. Até mesmo, um aspecto de você fazer uma comida na sua casa. Bota sal demais, quem tem pressão alta. Bota açúcar demais, quem tem diabetes. Então, coloca algo demais na festa, aquele que tem a dependência do álcool, vai exagerar. Então, aprenda a ter equilíbrio. Quer respeitar o outro? Olhe para a dor dele e consiga entender, que ela também é sua dor. Eu disse que se alguém me convidasse para jantar, eu tomaria um vinho na casa, Se você não tem problema da dependência química, é claro. E se você não passou por aquele sofrimento na sua família. Um dia eu fui numa casa, e ainda eu encerro essa minha resposta, e eles passaram por um sofrimento muito grande. A mãe de um era alcoólatra, o pai do outro era alcoólatra. E em determinado momento da vida, hoje não são mais, venceram a dependência química, no sentido tem ela, mas consegue conviver. E aí eu fui na casa deles, fizeram um jantar e colocaram a garrafa de vinho na mesa. Eu olhei e falei, o que é isso? Não, o senhor gosta de tomar um vinho para jantar? Você gosta de vinho? Aí eu falei, mas é meu?
A gente falou, eu peguei a garrafa, botei em cima do balcão, falei, vou levar para casa essa daqui. Você não vai beber? Eu falei, não, com vocês não. Eu sei o que a bebida causou na vida daqueles filhos. Eu sei o que a bebida provocou de destruição naquela família. E ali eu vou encher minha cara? Ali eu vou beber? Não. Eu falei, faz um suco. Você é aquele de pozinho, ou veneno. Mas não tem jeito, né? Mas eu falei, se tiver um natural, pode ser água com limão sem açúcar, que o padre não liga. Mas se não tiver outro, só espera que não dê pedra no rim. E assim por diante. Mas aprenda a olhar a dor do outro também como sua dor. Acho que isso resume muito bem o que é essa humanização. Não é porque eu acredito numa coisa, porque eu gosto de algo, que eu preciso impor aquela situação ao outro. Então, olhar, eu acho que foi perfeita a sua fala, Padre, quando o senhor mostra esse olhar de respeito. Porque talvez para eles não ligassem, mas é o respeito de saber que existe uma história, que existe uma dor e que esse pequeno cuidado pode fazer uma grande diferença. Pode ser que no momento que se eu estivesse bebendo lá, remetesse toda aquela história e um jantar que poderia ser muito feliz não seria tão bom. E isso é muito importante a gente ter em todas as situações. Bom dia, sou Bênção Louvado. Muito obrigado pelas palavras e ensinamentos de hoje. A gente tem um caso sério na família com a questão da dependência. E a minha finada avó, querida avó, ela sempre mostrou. Eu sou Williams Lázaro. E a minha avó, ela sempre se mostrou ter aquele amor puro, né, com esse nosso primo que tinha esse problema com a dependência. E até ele ter esse conhecimento, né, de querer essa ajuda que o senhor falou na sua explicação passada, fez várias coisas que a família ficou chateada, mas a avó, mostrando esse amor puro, ela sempre cuidou dele, né, sempre teve a simpatia, como você fala, de se colocar no lugar dele. Mas a gente, como família, a gente queria cobrar mais e a gente queria exercitar esse amor puro que ela tinha, mas a gente acaba não conseguindo, né? Com o falecimento dela, a gente sentiu que esse ente querido, esse parente querido com essa dificuldade com as drogas, ele acabou ficando com essa depressão porque ele magoava sempre ela todas as vezes que ele não conseguia vencer essa doença.